Eu nem queria me arrumar assim desse jeito, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida normal, eu trabalho em empregos que são considerados subemprego. Eu nunca estou maquiada, até porque, como eu estou na perimenopausa, pelo menos eu tô querendo cada vez menos, menos cabelo falso, menos cílios falsos, menos unha falsa, menos maquiagem, tô querendo o mais natural possível. Enfim, vamos pro vídeo. Eu avisei, meu bem. No vídeo de hoje, eu vou contar como eu recomecei aos 30 anos, depois de uma separação horrível e me tornando mãe solo de 2 crianças. Eu tava com 29 anos, 11 anos de relacionamento. Dos 11 anos, acho que 8 a gente já morava juntos. Nós nunca chegamos a nos casar, né, no papel. A gente teve 2 filhos e a gente veio para a Bélgica muito jovem. Eu tinha 21 anos e ele tinha 30, eu acho, que ele era mais velho do que eu. Mas fisicamente sempre pareceu mais novo, viu? Porque não se estressava com absolutamente nada, não se preocupava com nada. Então, automaticamente, não envelhecia, né? Como nós, as mulheres, envelhecemos porque é tudo nas nossas costas. Enfim, eu nem queria aparecer aqui toda maquiada, arrumada, porque no meu dia a dia eu não sou essa pessoa. Eu trabalho num emprego que é considerado subemprego, braçal, apesar de achar que existe todo um savoir-faire para trabalhar com limpeza, e acredito que por isso eu fui tão bem-sucedida nessa profissão. E o que eu preciso no meu dia a dia é estar com o meu cabelo organizado, com as minhas roupas limpinhas e bem apresentada, mas sem um padrão, né, de preocupação com look do dia, maquiagem. E era essa vibe que eu queria passar aqui também, de vida real, porque de historinha bonita e mentirosa, a internet já tá cheia, né? E o meu propósito é completamente outro, é trazer o dia a dia da minha vida, que poderia ser umas crônicas, porque tem muito momento bonito, tem muito momento dramático, tem muito momento triste, mas eu acho que é uma vida interessante, porque eu nunca me entreguei ao vitimismo, sempre fui pra frente, sabe? Como eu disse no vídeo anterior, levantei a cabeça e fui pra frente, não aceitando o não da vida como resposta. Enfim, e acontece que na época, final de 2009, eu tinha um sonho que aos olhos do pai dos meus filhos era um sonho ridículo. Não sei se a gente tem condições de avaliar o sonho do outro, né? Como se fosse bom ou ruim. E finalmente, depois de algumas tentativas, aquele sonho bateu na minha porta. E na época ele disse pra mim, ou eu ou o seu sonho. E aí eu falei, posso pegar as crianças? E eu só peguei as crianças e fui embora pro Brasil. Infelizmente, o meu sonho não deu certo, e aí eu acabei passando o ano de 2010 no Brasil. Ficou uma coisa, assim, bem mal resolvida. Quando o meu sonho não deu certo, a gente ficou se relacionando à distância, e a gente acabou investindo algumas coisas no Brasil, porque era cuida aí, que assim que eu chegar, você sai, vai fazer as coisas que você quer, e eu vou cuidar do nosso negócio. Era um bar com o melhor amigo dele, e depois eu acabei tendo que ficar com esse bar nas minhas costas também, porque ele não cumpriu com a parte dele, que era organizar as coisas todas aqui e ir embora. Porque no meio do caminho, ele arrumou uma amante. Sim, ele arrumou uma amante. Na época, a minha irmã, ela estava aqui e ela ficou na minha casa, né, enquanto eu tava no Brasil. Mas durou alguns meses porque não deu certo, né? Acabou que era um apartamento um pouco maior, tinha alguns quartos e ele acabou colocando gente para morar nesses quartos também.
Aqui na comunidade, isso é muito comum, as pessoas alugarem apartamento e abrir vaga, né, nos quartos, para dividir aluguel, para ficar mais barato, ficar mais econômico, enfim. E eu sei que eu tava no Brasil cuidando desse bar, era um bar universitário e eu fazia todo o marketing, toda a publicidade do bar. O bar deu muito certo, foi na época da Copa de 2010, então foi um bar que fez bastante sucesso na cidade. Eu vou tentar achar as fotos e colocar aqui pra vocês. E acabou que de janeiro até a Copa, eu fiquei tomando conta desse bar, planejando tudo, e quando chegou a Copa, ele foi pro Brasil. E eu senti ele bem diferente. Na verdade, eu esqueci de contar. Eu fui roubada no Brasil e aí levaram todas as minhas documentações. E eu tive que vir aqui na Bélgica rapidinho para organizar minhas documentações. Eu já senti que tinha alguma coisa diferente e a minha irmã, ela já tinha dito que tinha alguma coisa de diferente, porque ele era um cara muito tranquilo, muito caseiro, e daí ele começou a comprar roupas novas, se inscreveu na academia, comportamentos bem incomuns, sabe? E eu tava lá no Brasil trabalhando num bar universitário e na cabeça dele eu tava me divertindo, né? Eu tava por causa das fotos, por causa do comercial, por causa da publicidade, do bar e tudo mais. Eu era a dona, os universitários queriam conversar comigo, queria tirar foto comigo e tudo mais, mas eu era a dona do bar, então eu sempre mantive uma postura, né? Mas vocês sabem como que é homem, né? Homem, qualquer coisa que eles veem, assim, eles acham que a gente já tá, né, fazendo coisa errada. Por quê? Porque a régua são eles, né? Porque eles teriam essa capacidade. Eles fariam isso. Mas, enfim. E aí, acabou que ele arrumou, eu vim aqui, ele já tava com essa moça. Mas na minha cabeça, é muito engraçado, tem umas coisas tão esquisitas nisso tudo, porque a gente é educado pra achar que casamento, família é o propósito de vida feminino. E apesar de ter a minha família hoje e gostar muito da minha vida de casada e tudo mais, era um conflito dentro de mim, porque eu sabia que eu não estava feliz, eu sabia que aquilo não estava funcionando mais. Eu acho que eu estava buscando meios de escapar, porque eu também não tinha a capacidade de falar que não queria mais, sabe? Isso tudo inconsciente, eu não tenho certeza de nada disso, são elaborações, não tô pondo a culpa só nele. Em um relacionamento não existe um culpado, são dois culpados. Eu até escutei uma frase muito interessante, eu queria que vocês guardassem pra vocês, igual eu guardei pra mim, que é: nem sempre em um relacionamento tóxico, as pessoas são tóxicas, mas elas juntas, elas geram um comportamento tóxico, entendeu? E eu acho que era mais ou menos isso que acontecia comigo e com o pai dos meus filhos. Ele não era tóxico e nem eu era tóxica, mas nós dois juntos virou um relacionamento tóxico, entendeu? Por quê? Porque ele queria ir para um caminho e eu queria ir para outro caminho. E aí eu ficava forçando ele a vir comigo e ele ficava forçando eu a vir com ele. Tudo isso a gente faz sem perceber. Pela idade, pela imaturidade, pela falta de experiência. Hoje, aos 45 anos, eu consigo entender isso tudo. Eu consigo entender que no meu relacionamento de agora, a gente quer as mesmas coisas. A gente quer uma família, a gente quer estar casado, a gente gosta dessa vida a dois, ou não. Ele quer fazer as coisas dele, eu quero fazer as minhas, a gente se encontra às vezes em casa. Outra coisa também que eu vi uma psicóloga falando é que quando você não consegue ficar sozinha, depois de um certo tempo de relacionamento, quando você não consegue ficar sozinha com o seu companheiro, você tem que estar sempre chamando amigos, enchendo a casa, ou então saindo com os amigos, mas a partir do momento que não tem ninguém na dinâmica e fica só vocês dois e fica um silêncio, e não aquele silêncio gostosinho, sabe, de ficar junto, mas um silêncio que você vê que não tem entrosamento mais. Então,
tudo isso são sinais. E nem sempre as pessoas são tóxicas, mas elas estão vivendo uma coisa tóxica. E aí ninguém sabe se comportar. Mas voltando ao assunto. Então já não tava funcionando, já não tava legal, mas na minha cabeça era... eu sou casada, eu tenho a minha família, e família é o mais importante, eu tenho que lutar, eu tenho que tentar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho, até que ele me traiu. E aí, quando ele me traiu, o que eu fiz? Eu aproveitei pra correr dessa relação. Sim, eu aceito isso, porque o querido disse pra mim uma vez que eu não lutei por ele. E ele tem razão, mas eu não tinha também motivos pra lutar. Nem por ele, nem por nós. Na verdade, eu acho que foi isso mesmo. Eu aproveitei o embalo pra sair. E saí. Saí com medo, mesmo tendo a certeza de que era a coisa certa a se fazer. Mas ainda assim deu medo, porque abala toda a estrutura, né? Até que a gente se organiza, porque aí o que aconteceu? Em 2009 a gente estava aqui na Bélgica, em dezembro de 2009 eu fui embora, aí eu fiquei no Brasil o ano de 2010 todo, no começo do ano com o bar, aí teve a Copa do Mundo, ele foi para ajudar a trabalhar no bar, a gente trabalhou julho e agosto, alguma coisa assim, no bar, o bar tava dando muito certo, mas aí ele voltou aqui pra Bélgica, e não tinha como eu ficar naquele bar. Por quê? Porque eu era uma mulher, eu tinha um sócio que era homem e tal, mas eu tava trabalhando muito mais do que eu trabalhava na Bélgica. E a minha intenção, depois de tantos anos trabalhando duro, limpando privada, fazendo grande limpeza de final de obra, à base de medicamento, 12, 13, 15 horas trabalhando. Então, não era aquele ritmo que eu queria mais. E ainda não ganhava o que se ganhava aqui na Bélgica. Enfim. E aí, a gente acabou vendendo a nossa parte pro nosso sócio. E nos últimos meses no Brasil, o dinheiro só saía. Saía. Tinha uma reservazinha. Eu tava vendo aquela reserva acabar. E conhecendo o querido, eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui esperando pensão. Ele vai mandar um dia 5, outro dia 10, outro mês ele não vai mandar, que não sei o quê, porque eu conheço, né? Ele faz, mas faz do jeito dele, né? Sempre fez, mas sempre fez do jeito dele. Não dava pra contar. Eu não ia ficar com 2 crianças dentro da casa da minha mãe, esperando, né? Porque o salário que eu tinha lá, trabalhando sem formação, sem nada, era um salário mínimo. Então não daria conta de cuidar de 2 crianças. E aqui na Bélgica eu sabia que ele ajudando, ele não ajudando, eu com 2 crianças eu daria conta. E foi o que aconteceu. Eu falei, olha, deixa eu pegar o dinheirinho que ainda tem e comprar essas passagens antes que eu não tenha nem pra comprar as passagens. Comprei as passagens e em janeiro de 2011 eu tava voltando. Eu chorei muito, eu falei pra minha mãe que eu não queria voltar, que eu nunca tive o sonho de sair do Brasil. Eu vim por uma oportunidade. Em algum momento eu vou ter a chance de contar isso pra vocês. E aí eu falei pra minha mãe, chorando, em prantos, então é isso, se eu tenho que voltar, então agora eu vou viver como se eu nunca mais fosse voltar pro Brasil e que a minha vida fosse lá agora. E foi exatamente o que eu fiz. Eu voltei, ele até propôs de eu ficar no apartamento que a gente morava e ele saía, eu falei que não, porque eu queria uma vida nova. Aluguei um apartamento pequenininho, era 1 quarto, uma cama de casal, eu dormia com o Ian e com a Ana na mesma cama, eles ainda eram pequenininhos, tinham 5, 7 anos. E eu fui muito feliz nesse apartamentozinho, muito. Era um apartamento pequenininho, tinha um jardim pequenininho e ele ficava com as crianças nos finais de semana e eu ficava durante a semana, até para manter uma ordem, né, na desordem. Arrumei um emprego, fui trabalhar num hotel. Então, eu deixava as crianças 7 horas na porta da escola e começava às 7h30 no hotel, como garçonete. Fiquei nesse hotel muito tempo, me desdobrando com as crianças. Na época, eu também troquei elas de escola. Elas falavam francês. E aqui na Bélgica são 3 línguas oficiais, né? Francês, holandês e alemão. E aí, troquei elas para a escola de holandês. E aí, foi mais uma crise, porque... eu chorei durante 6 meses, porque eu via eles chorarem, porque não queria ir para a escola. Ao mesmo tempo, eu não conseguia ajudar, porque eu não falava holandês.
e eu fiquei muito na dúvida se eu tinha feito a coisa certa, mas eu sabia que para o futuro deles aqui no país, falar as duas línguas era muito importante. E aí, eu lembro que um dia eu tava lá nesse apartamentozinho, tava pintando a parede, que eu sempre gostei de fazer as coisas eu mesma. E aí uma amiga minha chegou, eu tava lá tomando uma cervejinha e pintando esse apartamento, e ela olhou pra mim e falou assim: "Você era muito infeliz casada, né? Eu tô te olhando agora com muito menos do que você tinha. Você perdeu sua empresa, o seu casamento acabou, você tá morando num apartamento 3 vezes menor do que o seu era. É, você voltou a trabalhar como funcionária depois de ter sido dona da sua empresa, mas você tá com um brilho no olhar, você tá tão feliz, eu nunca te vi tão feliz assim." E ela tinha toda a razão, porque apesar daquela dor da ruptura, porque é difícil, independente se o sentimento já acabou, se o amor já acabou, se tudo já tinha acabado, a ruptura com algo, com um elo, com uma história, com o seu passado, com tudo que você construiu, ela é muito dolorosa. Mas diante de mim tinha todo um futuro que eu deslumbrava, sabe? Eu queria aprender a falar todas as línguas que eu até então não falava, porque morava em gueto, estava sempre com brasileiro. Era a primeira vez que eu estava trabalhando num emprego. Ainda era um subemprego, né? Como dizem aqui, mas para mim qualquer profissão é digna, qualquer profissão tem alguma coisa para te ensinar, qualquer profissão vai te servir para alguma coisa lá na frente. Não sei o que, não sei como, mas acredite, é como se fosse uma magia. Eu acho tudo muito místico, sabe? O jeito que a vida vai conduzindo a gente. Então tinha tudo uma vida. Eu tava com 29 anos, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha casa, eu tinha o meu dinheiro. Era a primeira vez que eu não tinha que perguntar pra alguém o que a pessoa achava. Não era meu pai, não era meu marido, não era ninguém, era eu, só eu. Eu decidia tudo. Pela primeira vez eu não estava ligada a nada. Eu só tinha que cuidar dos meus filhos e viver a vida que eu queria viver. E foi muito bom. Foi uma decisão que eu não tomei, que a vida tomou por mim. Mas eu sou muito grata por ter tomado esse rumo, sabe? Porque muito provavelmente eu estaria até hoje lá, por acreditar numa crença boba de que às vezes a gente tem que manter uma família, um casamento a qualquer custo. E isso não é verdade. A gente tem. Eu tinha 18 anos quando eu escolhi dividir a minha vida com essa pessoa. Então, muitas das vezes eu me culpo, sabe? Nossa, eu não escolhi tão bem, eu acho. Mas aí eu lembro daquela menina de 18 anos. Será que ela tinha mesmo a capacidade de escolher melhor? Será que pro momento ela não fez o melhor que ela tinha que ter feito? Então eu gosto muito de abraçar ela e falar: não, você tinha só 18 anos, você tinha as melhores das intenções, você fez tudo o que você podia e depois você foi viver a sua vida depois de um pé na bunda, né? Digamos, de passagem. Então foi isso. Esse foi meu recomeço aos 30 anos, depois de uma separação, me tornando mãe de 2 crianças. Tem muitos episódios aí muito difíceis, teve muita briga, teve muita confusão. Eu sempre acreditei que eu tinha que deixar as minhas questões de lado para que fosse o mais saudável para os meus filhos. Eu o fiz durante 20 anos e no final das contas quem saiu com traumas fui eu, porque de certa maneira eu escondi a verdade dos meus filhos e hoje que eles são adultos, que eu converso com eles, é um pouco difícil para eles acreditarem, porque eu não fui construindo a história, né? Eu simplesmente omiti, depois do nada eu cheguei com aquela história. Então, um conselho que eu posso dar hoje é que eu faria diferente com os meus filhos. Primeiro que eu teria ido na justiça, para que a justiça determinasse o que era certo e o que é errado, porque durante todos esses anos, como eu disse, ele ajudou como ele quis, no dia que ele quis, o valor que ele quis. Eu tinha uma certa vergonha,
mas depois eu começou a ficar muito caro pra mim, porque os meninos foram crescendo e foi ficando tudo nas minhas costas, nas minhas costas até hoje, apesar que agora eles estão trabalhando, eles têm o dinheirinho deles e tudo mais. E a única vez em que eu fui tentar um acordo para que a gente acertasse o valor, porque tava difícil pra mim, ele falou que preferiria ser preso do que me dar dinheiro. Foi isso que eu escutei. Como se eu fosse gastar o dinheirinho, né, dos meus filhos, como se eu não tivesse pagado praticamente tudo durante todos esses anos. Mas enfim, nem vale a pena, gente, nem vale a pena. Já entreguei na mão do destino e cada um que acerte a sua plantação, né? Porque não dá pra plantar melancia e querer colher milho, né? Enfim, eu decidi também nos últimos 2 anos não manter nenhum tipo de diálogo, porque era muito complicado pra mim aos finais de semana, porque meu filho joga futebol, sentar com ele, né, pra assistir o nosso filho jogar bola. E aí sentava eu, meu marido, ele, a companheira dele, a minha sogra, a minha filha, nós sentávamos todos numa mesa, a gente ficava ali confraternizando, e depois eu falava para os meus filhos, mas seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai... E aí eu pensava, fica muito complicado isso, sabe? Já não precisa disso mais, eles não são mais crianças, eu não preciso mais tá convivendo dessa maneira. Então, resolvi cortar, finalizar, virar essa página de uma vez por todas, até porque eu também não me controlava, toda vez que acontecia alguma coisa, eu ligava, eu xingava, eu achava que eu tinha esse direito e eu não tenho esse direito também, então resolvi colocar um ponto final, até por orgulho próprio, sabe? Fingir que essa pessoa não existe mais. Enfim, então foi isso. Depois eu acabei me relacionando novamente. Eu encontrei uma pessoa depois, e aí foi um europeu, eu que também quero contar essa história aqui. Aí sim, eu arrastei a bunda no asfalto, mas não foi por causa de homem, foi porque eu acho que eu acumulei rupturas. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que eu não tenha me dispersado nos assuntos. Eu não quero fazer roteiro aqui, eu quero conversar com vocês e me deixar à vontade para falar bobagem, para acertar, para errar, até porque eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou influenciadora, eu sou só uma mulher tentando mostrar que a vida é real e que todo mundo tem o seu probleminha, tá bom? Um beijo. Tchau.